Bom dia a todos. Pessoal, a gente tem que fazer um combinado, porque assusta quem vem aqui na frente. Porque quando você chega 15 minutos antes, você senta aqui, tem meia dúzia de pessoas. Aí você está confiante que vai ser meia dúzia de pessoas. Aí quando você levanta, não tem mais meia dúzia de pessoas. Apareceu todo mundo. Agradeço a Deus pela oportunidade de falar do Evangelho. É sempre um privilégio para quem fala, porque a gente precisa estudar. E só com o estudo que a gente se modifica, que a gente se aprimora, que a gente enxerga os nossos erros e defeitos e se propõe a mudar. E tem coragem para mudar esses defeitos. E quando a casa nos convoca a essa tarefa, então é isso que eu chamo de privilégio. Obrigado, seu Anésio, a dona Isaura, professores que sempre cuidam muito bem de mim, que a gente encontra, viaja 400 quilômetros para encontrar, né, seu Anésio? E acha. Meus irmãos, hoje a gente conversa sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E esse capítulo ele tem diversos itens, só que a gente vai se ater a um só. Tá? Então tem o poder da fé, fala da fé religiosa, fala a condição de fé inabalável, parábola da figueira seca, ele vai falar a fé mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Nós vamos utilizar dois trechos desse capítulo que Kardec extraiu dos 4 evangelhos, um do de Marcos e o outro de Mateus, se eu não me engano. E ele coloca 2 passagens. Após isso, a gente vem para a fé, mãe da esperança e da caridade. E a gente conversa um pouco a respeito de tudo isso. Eu vou colocar aqui para a gente poder ler junto. Ele diz assim: e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aqui o destaque foi meu, tá? Só um ponto importante, aqui ele fala que saiu o demônio, né? E nada mais é do que uma expressão que era utilizada antigamente. A palavra demônio vem lá do grego, de demon, e está relacionada a espírito. Então, não entenda só como um espírito mau, tá? Então, nas traduções do Evangelho, quando vem passando para o grego, para o latim, utilizam essa palavra, mas não entenda como algo pejorativo, alguém que foi criado para o mal e vive para fazer o mal. Aqui a gente entende como um irmão necessitado que obsediava o outro, que era sua vítima, entre aspas, agora no presente. Tá? Então, vamos entender dessa forma. E a outra passagem, muito conhecida, é da figueira seca. Então, conta o evangelista Marcos que, e ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E, tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte: tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Esse também, grifo nosso. Tá? Aí, as 2 passagens a gente está falando de fé, basicamente. Né? Tem outros ensinamentos que a gente pode tirar dessas 2 passagens, mas quero me ater à fé. E aí, fiquei pensando, poxa, mas qual a definição de fé? Porque é algo tão subjetivo, a gente fala, tem que ter fé.
Se você tiver fé, as coisas vão melhorar. Se você tiver fé, fé. Mas será que a gente já parou para entender qual é a verdadeira definição de fé? O que o nosso dicionário diz sobre fé? E aí eu fui dar uma olhada e fiquei surpreso, porque no dicionário fala que fé é a confiança absoluta, olha a palavra, confiança absoluta em algo ou em alguém. E aí, num contexto religioso, no catolicismo, a primeira das 3 virtudes, que mais à frente a gente conversa um pouco. Então, poxa, eu fiquei pensando, confiança absoluta. De acordo com essa definição, o que nós poderíamos responder se alguém nos perguntasse se a gente tem fé em Deus? Lembra da definição? Confiança absoluta. Essa resposta ela vai ser individual e cada um vai responder para si. Mas como eu estou aqui exposto, eu vou responder o que eu pensei quando eu li isso. Que não, se alguém me perguntasse se eu tenho fé em Deus, eu responderia não. Não tenho, porque quantos momentos na vida a gente passa e a gente se pergunta se aquilo vai dar certo? Quantos momentos a gente passa por uma aprovação e a gente acha no nosso íntimo que não deveríamos passar por aquilo? Se nós temos a convicção de que Deus existe, é Pai, Criador de tudo e de todos, e logo eu acho que o que eu estou passando eu não deveria passar, não está certo, já denota que eu não tenho uma confiança absoluta naquele que me criou. Mas, o que Jesus diz sobre tudo isso? Tem um capítulo, que é o capítulo 14 de João, onde Jesus conversa com os discípulos um pouco antes de tudo acontecer, referente à sua morte. E aí ele diz assim para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, por diversas vezes, Jesus nos instiga, nos pede para que a gente tenha o quê? Uma crença, que a gente acredite. E ele reforça isso em todos os momentos do Evangelho, falando, olha, acredita que eu vim do Pai, se não por mim, mas pelas obras que eu faço. Demonstrando que o que eu faço vem do alto. E mesmo assim, a gente passa os 2000 anos e não tem a plena convicção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque se isso nos tocasse de uma maneira que nós tivéssemos a plena certeza, a confiança absoluta de que esse é o caminho, a verdade e a vida, essa rogativa que Jesus faz de crede em mim, nós estaríamos crendo, estaríamos vivendo isso. Então percebam que não precisa ter um desespero também na nossa fala. Não precisa ter uma preocupação em relação a tudo isso que nos desestimule. Por que eu digo isso? Porque o Espiritismo vem como uma doutrina consoladora e nos ensina que tudo está num processo de evolução. E olha o que eu vou dizer para nós. Até essa falta de fé, essa falta de confiança absoluta, está tudo bem. Está nos planos de Deus. Porque com a doutrina consoladora, nós aprendemos que nós estamos mais perto do início do que do fim da caminhada na nossa evolução. Estamos no começo, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo. Só que é fato que Deus deposita no nosso coração várias sementes de virtudes, e uma delas é a fé. Então, nesse primeiro momento, quando eu digo que está tudo bem, é porque quando é uma criança que faz uma arte, a gente olha, às vezes acha até graça. Porém, a gente não pode deixar do quê? De educá-la, de orientá-la, de desenvolvê-la. E assim é semelhante à nossa fé. Nesse primeiro momento está tudo bem, só que a estagnação, não. Eu não posso aceitar que a minha fé está parada, não se desenvolve e não melhora, e eu não faço nada. Eu preciso desenvolvê-la. E aí eu fiquei pensando, poxa, como desenvolver uma virtude? Porque no Evangelho, ele diz que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer.
Então já tem um conselho do Espírito protetor que dita essa mensagem, nos orientando acerca do desenvolvimento da fé. O que eu quero dizer com isso? Vamos prestar atenção na frase. Ela precisa ser, para ser proveitosa, ela precisa ser ativa. Ativa, não pode adormecer. Se eu perguntar para todos aqui, como que eu faço para exercitar o corpo? Vai numa academia, faz um exercício. Para exercitar a mente, leitura. E para exercitar uma virtude? Eu fiquei pensando sobre isso, e eu falei, poxa, precisa ter uma orientação dos bons espíritos acerca disso. Porque se a virtude, ela está como um formato de semente no nosso coração, e ela precisa ser desenvolvida, ela precisa dos meios necessários. E eu tenho certeza que quando Deus nos coloca na terra, Ele não nos priva das ferramentas necessárias. Pelo contrário, Ele nos dá todas as ferramentas que precisamos para desenvolver as nossas virtudes. Ninguém está aqui na terra abandonado. Ninguém passou na beira do céu, foi empurrado, chegou na terra e não sabe o que está fazendo aqui. Todos nós tivemos um planejamento. Estamos no nosso melhor momento. Estamos no nosso auge da evolução. Daqui para trás, não foi muito legal. Daqui para trás, a gente aprontou bastante. Hoje, nós estamos dentro de uma casa espírita. Isso significa que já demos um passo nessa evolução. Nós já saímos da estagnação. Já estamos procurando como desenvolver as virtudes. E aí, o Emmanuel, sempre socorrendo, ele diz o seguinte em uma mensagem, tem no livro Fonte Viva, e esse livro, ele é perfeito para o Evangelho no Lar. Nós aqui solicitamos a todos a prática do Evangelho no Lar. E fica aparecendo, às vezes, uma frase repetida, pratique o Evangelho no Lar, pratique o Evangelho no Lar. E é importante abrir um parênteses para a gente explicar o porquê de fazer o Evangelho no Lar. É muito fácil da gente entender quando nós olhamos o sentido espiritual da coisa. Porque quando nós vamos receber uma pessoa que nós consideramos importante na nossa casa, o que nós fazemos? Arrumamos. Tira brinquedo do chão, lava a louça, varre, prepara a casa. Só que uma pergunta, Jesus é matéria? Eu posso ter a casa mais linda materialmente. Só que se espiritualmente ela não estiver higienizada, dificulta e muito o trabalho dos amigos espirituais que vão até o nosso lar em nome de Jesus. E o Evangelho no Lar, ele tem a finalidade de higienizar a nossa casa espiritualmente para que nós possamos receber os amigos espirituais que trabalham no bem. Ele harmoniza a família. É só a gente comparar uma família que realiza o Evangelho no Lar e uma que não realiza. Significa que não terá brigas e desentendimentos? Não, gente, não vamos falar de utopia aqui. Ai, não, eu fiz Evangelho no Lar, nunca mais eu vou ter uma briga dentro da minha casa. Vai ter desentendimento. Mas sabe qual que vai ser a diferença? Olha, agora eu estou com a cabeça quente. Vamos conversar depois? E depois você senta e conversa como dois adultos, como dois seres humanos que estão buscando Jesus. E se entendem. Essa é a diferença de quando a gente realiza o Evangelho no Lar. Então, nós que nos proclamamos cristãos, temos o dever de realizar o Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar não é um culto espírita. Precisamos acabar com esse tipo de pensamento. O Evangelho iniciou lá na casa de Simão Pedro, com Jesus, os apóstolos. Não tinha catolicismo, não tinha protestantismo, não tinha espiritismo, não tinha nenhum ismo da vida, esquece os ismos. Era Jesus com as pessoas. Simples assim, fazendo a leitura e comentando. Então, meus irmãos, a partir de hoje, foi-nos dado o conhecimento do porquê realizar o Evangelho no Lar. Agora, se nós não realizarmos, somos responsáveis. Não briguem comigo, eu só trouxe a mensagem. Voltando ao assunto, Emmanuel diz que muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo,
A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Ou seja, Emmanuel vem reforçar que a fé precisa ser exercitada. Eu posso dizer que, quando nós entramos, nos afastamos das pessoas para viver uma vida contemplativa, achando que nós estamos exercitando a nossa fé, na verdade, nós estamos fazendo o contrário. Estamos endurecendo o coração. Porque o contato com o outro é onde eu tenho o exercício. O contato com o outro é quando eu desenvolvo essas virtudes. Quando nós pegamos a oração e achamos que a oração ela tem uma forma só de ser feita, nós caímos nesse erro de achar que a minha fé vai aumentar pelo número de orações que eu faço, pelo texto que eu recito. Se eu sei, por exemplo, uma prece de Cáritas que é extensa, de cor, mas se eu não coloco o sentimento, se eu não sinto aquilo, se eu não percebo a presença de Deus na minha oração, esquece, você pode fazer 30 Pai Nosso, pode passar o dia fazendo um Pai Nosso, que a fé não vai aumentar nenhum centímetro. Mas a pessoa que está conectada a Deus, e ela diz, meu Deus, me ajuda, isso valeu mais do que uma vida inteira contemplativa, só com pensamentos profundos, mas que foi afastada das pessoas. É isso que Emmanuel quer dizer. Não adianta nós termos somente a aparência da fé, porque o exterior, nós estamos nos assemelhando aos fariseus, que é o que Jesus mais criticava. Jesus dizia que entre aquele fariseu que fazia longas orações na sinagoga e o seu Zezinho que chegava lá, batia no peito e pedia perdão a Deus, a oração dele tinha mais valor. E por quê? Por conta da fé. Então, o exercício da fé não está ligado com a aparência, não está ligado com as coisas exteriores. E segundo o apóstolo Paulo, ele diz que existe três virtudes que são inseparáveis, que ele chama de trindade. Lembra lá no começo que eu falei que no catolicismo existem 3 virtudes e tudo mais? Vem dessa questão que Paulo diz que é a fé, a esperança e a caridade. Será que a gente precisa esperar a morte para desenvolver essas virtudes? Por que eu falo isso? Porque quando nós estamos dentro da doutrina e conhecemos a reencarnação, qual que é a principal resposta que a gente recebe acerca da reencarnação? Que nós estamos resgatando débitos. Olha, o sofrimento que você passa pode ter tido origem no passado. Olha, a família tem origem nos laços que são construídos através da reencarnação. E às vezes a gente acaba ferindo aquela pessoa e precisa resgatar. E nós falamos muito de resgate, resgate, resgate. E eu fico me perguntando, será que a única finalidade da reencarnação é essa, gente? Será que quando Jesus nos traz o cristianismo e depois, na sua forma rediviva, através da doutrina espírita, seria só para nos explicar o motivo por que a gente sofre? Será que basta a gente só saber o porquê que a gente sofre? Será que essa é a finalidade da reencarnação? Só resgatar débito? Será que é um credor? É só para a gente ficar pagando? E aí, como eu não sei muita coisa, eu fui perguntar para quem sabe. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec, ele fez essa pergunta. Qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para pensar. Aqui ele está falando só de resgate?
eu arriscaria dizer que aqui ele não está falando nada de pagamento de débitos anteriores. Olha o que o Espírito amigo diz para nos fazer chegar à perfeição relativa. Chegamos à perfeição relativa resgatando débitos? Não. Chegamos à perfeição relativa desenvolvendo virtudes. Posso afirmar aos irmãos que o grande objetivo da encarnação não é pagar débito, mas é desenvolver virtudes. As virtudes que Deus colocou no nosso coração. A questão do pagamento de débitos é um acréscimo da misericórdia. Porque se nós não tivéssemos essa oportunidade, estaríamos onde? Estagnados. Então Deus, aproveitando a perfeição da lei da reencarnação, já se utiliza e faz 2 em 1. Desenvolve a virtude e paga o débito do passado. E aí o Espírito ele avança dizendo que tem mais um objetivo, o de pôr o Espírito em condições de suportar o que lhe toca na obra da criação. Ou seja, todos nós, como uma pecinha de Lego, temos o nosso lugar na criação. Como um quebra-cabeça, fazemos parte de um todo. E toda vez que a gente atrasa o desenvolvimento dessas virtudes, eu estou atrasando o trabalho que me aguarda no que toca referente à obra da criação. Todos nós, às vezes a gente enxerga Deus tão distante, aponta o céu, aponta não sei o quê, mas para que Ele nos coloque dentro dessa obra toda, Ele precisa estar próximo. Sabe aquela frase que todo comerciante fala que a vaca só engorda com o olho do dono? A gente só cresce e desenvolve com a presença de Deus. Deus não está longe de ninguém. Só que nós precisamos desenvolver as nossas virtudes. E aí, nesse desenvolvimento, nós vimos lá que a fé precisa ser, para ser proveitosa, ela precisa ser ativa. E os espíritos não se contradizem. Olha o que o Emmanuel diz a respeito de quando a gente entra, esposa os princípios do Evangelho. Diz Emmanuel que quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Importa reconhecer, porém, que o Mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem. E que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes esposaram os princípios salvadores. Então, quando a gente diz que o trabalho enobrece o homem, não é à toa. Não adianta eu vir até uma casa espírita e achar que eu participar de uma palestra, que eu participar de um estudo, que isso vai desenvolver as minhas virtudes. A casa espírita, ela está na condição de ombro amigo, de orientadora, de suporte, apoio, orientação. Mas se nós pararmos para pensar, a gente passa 1h30 aqui dentro da casa espírita. Quantas horas tem uma semana? 168. Será que em 1h30 dessas 168 eu vou conseguir desenvolver essa virtude? Muito difícil. Então, quando nós somos convocados ao trabalho, nós precisamos aproveitar, porque isso é um convite que Deus nos faz para ocuparmos a nossa posição na sua obra de criação. Então, quando o trabalho nos bater à porta, não vamos reclamar ou dizer que estamos ocupados demais, porque os Espíritos nos ensinam que trabalho é toda atividade útil. Uma vassoura e varrer a casa é um trabalho útil. Toda atividade em que a gente exercita o bem nas suas mais variadas formas é um trabalho. Aqui nós temos diversas oportunidades, que a Dona Isaura sempre faz convite,
da visita aos asilos, na confecção dos polvinhos. Temos um grupo chamado Amigos do Portal, onde é feito visita em casa de famílias necessitadas, porque o grupo atende pontualmente algumas necessidades. Literalmente foi feito por amigos do portal, não tem ninguém lá que está associado a nenhuma entidade ou qualquer coisa do tipo, porque são pessoas que frequentam aqui e entenderam que, para desenvolver a virtude da fé, é necessário o trabalho. E sabe por que desenvolve a fé? Eu vou dar um exemplo. Teve uma visita que a gente fez, que a gente entrou na casa e tinha 3 crianças, pequenininha, lindas crianças. O pai e a mãe não queriam fazer nada da vida. O português, claro, é esse, não queria. E as crianças no chão, brincando com os arroz caídos, e as baratas caminhando com as crianças. Isso desenvolve as nossas virtudes. Eu vim aqui, subir aqui e falar a respeito do Evangelho, é só uma parte. A menor parte de tudo. Porque se eu não saio da casa espírita e desenvolvo esse trabalho nas suas mais variadas formas, eu não desenvolvo as minhas virtudes. Por isso que temos irmãos que passam de religião em religião. Essa não deu certo. Essa não é boa. Essa casa espírita não é forte. Porque não é a religião. É o que você faz dela. É só um rótulo. Se religião salvasse alguém, Deus estaria sendo injusto. Porque só 3% da população é espírita. O resto, 97%, estaria condenado. Não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos descer um pouco do altar que a gente coloca as religiões como salvadoras. Porque a fé, ela é exercitada no dia a dia. Quando eu passo uma privação, quando alguém desafia a minha paciência, quando é posto à prova através de uma doença, isso é exercício da fé. Isso é o que nos faz crescer para ocuparmos a nossa posição na obra da criação. E Jesus, ele procura... Gente, eu passei um monte de coisa aqui que eu nem sei como que foi parar aqui. Jesus procura obreiros diligentes. E por que que Emmanuel diz isso? Porque às vezes a gente acha que vir no centro espírita vai nos tornar mais cristãos. E sabe o que torna uma pessoa mais cristão? Quando a gente pega essas crianças e coloca elas para estudar o Evangelho. É isso que Jesus espera. A transformação da terra, ela não vai acontecer do dia para a noite com aquela famosa frase, a terra está saindo de um planeta de provas e expiações para a regeneração. Isso vai levar um tempo. Só que esse tempo vai levar o que nós definirmos. Porque se nós pegamos essas crianças e ensinamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sair para ajudar o outro, para essas crianças, não será mais um desafio. Ontem mesmo a gente conversava sobre a porta estreita e a porta larga. E é um ponto de vista. Por que é um ponto de vista? Porque a porta é estreita para nós. Sabe por que para nós? Pelo nosso estágio evolutivo. Porque para a gente deixar de assistir 8 horas de série no Netflix e trocar por 1 hora de assistência a alguém necessitado, é um parto. É difícil. É doído. Só que inverte o papel. Olha, espíritos nobres que descem à terra. A porta era estreita para o Chico? A porta era estreita para os discípulos de Jesus? Hoje, são eles que vivem num mundo feliz. E nós estamos na terra. A terra, a encarnação, é um caminho.
não é o fim das coisas. E nós estamos nesse caminho há tanto tempo porque a gente acha que a encarnação é somente para pagamento de débitos, somente para resgate, ou alguns para fazer mais débitos ainda. Quando, na verdade, nós acabamos de ver que a finalidade da encarnação é nos aproximar de Deus, nos levar à perfeição relativa. E Jesus procura isso. Jesus não procura aquelas pessoas que passam a vida cuidando de si e falam, quando eu aposentar eu vou fazer a caridade. Imagina, meus irmãos, se todos nós pensássemos assim. Quando eu não tiver mais nada para fazer no meu dia, eu vou ler o Evangelho. Quando eu não tiver mais nada para fazer na minha semana, eu vou no centro espírita. Como estariam as coisas? Vamos inverter um pouco o ponto de vista com a espiritualidade. Imagina se meu mentor, coitado dele, sofre, falasse, eu vou cuidar do Vinícius quando eu não tiver mais nada para fazer. Eu vou orientar aquele menino quando eu não tiver mais nada para fazer aqui. Vamos subir um degrau. Imagina se Jesus pensasse, olha, tenho tanta coisa para fazer, e, gente, deve ter muita coisa para fazer, porque é um espírito que está na condição de Cristo há mais de 4 bilhões de anos. Ele é responsável por todas as almas que estão na terra, todas. Por isso que ele diz que nenhuma ovelha se perderá. Imagina se ele fala, eu vou cuidar das minhas ovelhas quando eu não tiver mais nada para fazer. Será que é isso que o Cristo espera da gente? Não é, porque ele mesmo já disse, busca primeiro as coisas do reino de Deus. Todo mais será dado como acréscimo. Busca primeiro. Não significa que busque somente o reino de Deus. Porque a gente às vezes interpreta mal essas palavras. Não tem problema a gente viver na matéria, estamos na matéria. Mas buscar primeiro o reino de Deus é desenvolver essas virtudes. É desenvolver a fé, a esperança, a caridade. E por que a fé e a esperança e a caridade? Porque com a fé, nós vamos ter a coragem de passar por determinadas situações. A esperança, porque acreditando que a vida futura será melhor, eu espero isso. Eu não tenho a ansiedade de que isso aconteça agora, mas eu tenho a confiança, aliado com a esperança, de que será tudo melhor na vida futura. E a caridade, porque a fé sem obras é morta. Não podemos separar. Às vezes a gente quer elencar o que é mais importante. E são os 3. A fé, a esperança e a caridade. E eu fiquei pensando em um exemplo para falar a respeito de fé. E aí eu lembrei de uma pessoa que eu gosto muito e respeito, que é Maria. E aí, quando a gente olha a história de Maria, ela não recebe a devida importância nos evangelhos. Porque os evangelhos passaram pela mão de homens. E desculpem, homens, nós somos machistas. Se hoje nós somos machistas, imagina no século XV, no século X. Se lá fala que Maria era uma pessoa boa, eu posso apagar simplesmente porque a mulher na Idade Média era tido como praticamente o Satanás. Então, essa figura de Maria é exemplo de virtudes que nós devemos ter. Veja só, quando ela engravida de Jesus, o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Por quê? Porque Gabriel apresentou a ela de que ela seria mãe do Messias. Você tem uma atividade importante, Maria. Você vai educar o príncipe desse mundo. Vai ser você que vai amamentar o príncipe desse mundo. Vai ser você que vai pegar na mãozinha dele e ensinar ele a andar. É você que vai proteger ele enquanto ele é pequeno e não consegue. E quando ela recebe essa tarefa, o que ela diz? Eis-me aqui.
quando nós recebemos uma tarefa, pequenina que for, normalmente a gente se assusta e abandona, a gente se afasta. A exemplo de Maria, nós podemos dizer a Deus, nas tarefas em que eu sou convocado à prática da fé, da esperança e da caridade: eis aqui o servo do Senhor, faça, cumpra-se a sua vontade. A exemplo de Maria, nós precisamos acreditar, ter fé. E quando Jesus nasce, ocorre toda aquela mudança que eles precisam fugir, porque estavam matando todos os primogênitos e tudo mais. E quando ela conhece, essa frase foi dita por Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quando nós pensamos nessa figura, nós entendemos por que ela era bendita. Porque como depositar a água mais cristalina do mundo em um vaso? Maria era o vaso mais puro que a gente tinha na terra para poder receber o príncipe do mundo. Foi ela quem educou, quem ensinou, quem preparou, quem viu os milagres acontecendo. Foi ela a primeira que recebeu a notícia de que aquele que nasceria deveria ser chamado de Jesus, Yeshua. Ele deveria salvar o mundo. Imagina receber essa notícia. Como o coração dela não se alegrou. E aí, quando ela passa o resto do tempo e vai vendo Jesus realizando as atividades que ele fazia, muitas das vezes Jesus era aplaudido. Quando Jesus entra em Jerusalém, ovacionado pelo povo, imagina o que passa no coração dessa mãe de falar: meu Deus, é ele. Estava certo. Eu obedeci a Deus e está aqui, meu filho está mudando o mundo. Qual que é o próximo passo? O que vai acontecer? Como o coração de uma mãe se sentiria para depois beijar o pé do filho na cruz crucificado, maltratado, judiado, injustiçado? O Evangelho diz que a obediência está no coração, provém do coração. Maria, ela foi obediente a Deus. Perdão, a obediência provém da razão. Por quê? Quando ela recebe a notícia de que Jesus seria o Messias, ela obedece, ela acredita. E ela vê as coisas acontecendo. Ela vê os milagres sendo realizados. E ela conseguia entender, porque ela podia ver o filho fazendo. Então ela continua obedecendo a Deus. Mas chega um momento na nossa vida que a gente não vai compreender algumas coisas. E esse momento chegou para Maria aos 33 anos de seu filho, quando ele é içado na cruz entre dois ladrões. E aí entra o quê? Entra a resignação. De verdade, aqui entre nós, explica Jesus pregado na cruz para uma mãe. Explica que está tudo bem o filhinho que ela desenvolveu, que ela carregou, que ela amamentou, que ela viu crescer, que ela viu só fazer o bem, que ela viu ajudar o próximo, que ela viu fazer milagre, ser içado na cruz. Fé. Se a nossa fé não passar do teto da nossa casa, nós não vamos nos resignar. Não vamos confiar em Deus. Não vamos ter essa confiança absoluta. Maria, naquele momento, ela não entendia porque Jesus estava sendo crucificado. Mas ela se resignou à vontade de Deus e acreditou. E a fé dela não foi uma fé improdutiva. Porque mesmo depois dela ver o filho nessa condição, ela volta a trabalhar no cristianismo. Ela vai para Éfeso com João e numa casinha simples atendia todos os viajantes que passavam. Dava o pão material e o pão espiritual, desenvolvendo e exercitando
a virtude da fé. Esse, para mim, é um dos maiores exemplos de fé, de resignação, de obediência a Deus. Copiemos os passos de Maria. Talvez nós não sejamos pai ou mãe do príncipe do mundo, mas às vezes a doença nos bate à porta, na forma de um câncer, nos exigindo obediência e resignação. Lembrando que isso serve para desenvolver as nossas virtudes. A dor, ela é professora. E se nós não entendermos a lição, talvez precisamos repeti-la. E para a gente encerrar, Jesus nos diz o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Na hora que a gente escuta a canção que o Domingos nos cantou aqui no início de tudo, ela fala muito de Jesus. E eu pedi para o meu amigo cantar essa música. Além de eu gostar, ela tem um significado especial, porque ela coloca Jesus como princípio da nossa vida, como o que nós devemos buscar. Às vezes a gente passa a vida esperando alegrias, esperando coisas materiais e esquece do Cristo. Quando nós colocarmos o Cristo em primeiro lugar na nossa vida, nós teremos bom ânimo, teremos essa paz. Quantas pessoas a gente vê passando por uma situação difícil e servem como exemplo de paciência, de resignação, de felicidade? Quantas pessoas estão privadas do necessário e mesmo assim estão felizes, rendendo graças a Deus? Por quê? Porque tem a paz do Cristo. Essa paz já nos foi dada por Ele, mas eu preciso estender a mão e aceitar. Porque se eu viro as costas e vou viver o mundo, cedo ou tarde, a ansiedade, a depressão, a raiva, tudo isso vai chegar. Porque nós somos como um copo. Nunca está vazio. Sempre tem uma água nesse copo. E aí nós precisamos escolher se queremos encher de uma água cheia de lodo, que são a vaidade, o egoísmo, o orgulho, ou nós queremos encher com uma água cristalina, que é a paz que o Cristo já nos deu. Meus irmãos, era um pouco disso que eu gostaria de conversar. Agradeço a cada um pela paciência e pela caridade de me ouvir. Fico feliz de poder falar do Evangelho e recomendo muito a leitura, não só a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas peguem o livro, o Novo Testamento, tem os 4 Evangelhos lá. Se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos saber da sua história. Como eu posso acreditar em alguém se eu não conheço a sua história? Como eu posso repetir as palavras de alguém se eu não conheço a sua história? Como que eu vou contar para o meu filho a história do príncipe do mundo se eu não conheço a sua história? Então nos dediquemos, separemos um tempo da nossa semana, seja até no Evangelho do Lar, mas peguemos a história de Jesus como o principal ponto da nossa encarnação. Aprender a ser alguém melhor para ocupar o nosso espaço na criação. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.